Olá, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero de sim, espero que cada um de vocês esteja se sentindo muito bem no dia de hoje, que a família de cada um esteja tudo bem e que nós possamos então pensar juntos aqui, filosofarmos, pensarmos profundamente, buscar a sabedoria. É um prazer, é uma honra, é um privilégio, é uma satisfação, é uma alegria, é um contentamento demais ter vocês aqui comigo. Eu sou o professor Carlos Merlim, professor de filosofia. Está aqui embaixo, ó, filosofia. E como eu disse, o que fazemos aqui sempre é buscar a sabedoria, né? Filos, amigo, amor, sofia, sabedoria. O amigo, aquele que ama, busca o objeto amado. Portanto, busca pela sabedoria, o saber viver, o saber sentir, o saber conviver, não é? O saber pensar, o saber agir, o saber buscar a felicidade e a justiça. Esse é o âmbito da filosofia. É isso que fazemos quando filosofamos, buscamos essa sabedoria, esses tipos de saberes que nos ajudam a nos tornarmos seres humanos melhores. Portanto, façamos isso hoje. Vamos juntos aqui filosofar, pensar profundamente, refletir um pouco mais sobre a sociedade e sobre a necessidade de vivermos numa convivência mais efetiva, numa convivência mais enriquecedora. Muito bem, então vamos lá. Nós já falamos algumas vezes aqui sobre a sociedade, não é verdade? A sociedade, compõe, ou é composta de indivíduos, não é isso? Indivíduos que convivem, né? O ser humano tem um aspecto de interioridade, que são os nossos pensamentos, nossas reflexões, nossos medos até, nossos valores. Sempre que nós ali fazemos um processo de interiorização, identificamos a nossa individualidade. Somos pessoas irrepetíveis, especiais, exclusivas, indivíduos, não é? Mas temos uma dimensão social desde o nosso nascimento. Já chegamos a esse mundo em uma família, em um ambiente de convívio, em um ambiente de interação. Nascemos numa família, crescemos numa cidade, num bairro, numa comunidade, não é? Onde nos relacionamos com as pessoas, aonde interagimos, aonde convivemos. Então é evidente a dimensão social de cada um de nós. E assim vamos nos construindo na relação com o outro, na convivência, na sociedade, nas interações, nas reflexões de interiores que fazemos também, na nossa interioridade, na nossa individualidade também. Portanto, é assim que vivemos e convivemos, não é? Muito bem. E é óbvio que na nossa convivência encontramos com os mais diversos tipos de pessoas. Pessoas absolutamente diferentes, não é? Então vamos convivendo com pessoas que possuem diferenças, não só na aparência física, meu querido e minha querida, diferença nas ideias, diferença nas crenças, diferença nos valores, diferença nas emoções, na história, enfim, na individualidade de cada um, né? Então, nessa convivência, ainda que estejamos ali numa mesma cultura geral, não é isso? Numa certa homogeneidade, né? Muito mais difícil para aquele que vai morar fora do país, por exemplo, vai conviver aí sim com grandes diferenças de pensamento, de crenças, de ideias, de cultura. Mas mesmo na nossa realidade, as pessoas com as quais convivemos são diferentes. Na aparência, nas ideias, nas crenças, nos valores, na experiência, nas emoções, diferentes. E aí é óbvio que conflitos, vão acontecer, mesmo com aquelas pessoas de maior afinidade entre os amigos e tal, conflitos vão aparecer. Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias, crenças e valores diferentes. O que vai acontecer? Discórdia, muitas vezes. Concórdia também. Ideias que se aproximam e que... Mas discórdia também vai acontecer. Discordância vai acontecer. Vamos ter discordâncias. E aí é nesse momento que nós temos que tomar aquele cuidado, aquele zelo para que essa diferença, essa diversidade que está na sociedade seja enriquecedora e não seja segregadora. Ou seja, que essas diferenças possam nos ajudar a
perceber e enriquecer nossa visão de mundo e não a exclusão de pessoas que pensam diferentes, com posturas intolerantes. É nesse sentido, meu querido e minha querida, que a convivência exige abertura ao diferente. Se eu vou conviver, então eu preciso sempre ser, evidentemente, fiel aos meus princípios, à minha identidade, à minha personalidade, às minhas crenças, aos meus valores. Essa fidelidade, né, sempre aberta ao diálogo com o diferente. Não há nenhum problema, pelo contrário, né, não há nenhum risco de eu perder minha identidade, de eu perder meu conjunto de crenças, valores que da minha família, da minha história, da minha cultura, da minha tradição, se eu me abrir ao diálogo. Não há esse risco. Há um risco muito bom, sim, nessa abertura ao diálogo com pensamentos, ideias e valores diferentes, nessa abertura, a minha reflexão se torna mais enriquecedora da convivência e da minha própria pessoa, porque eu enriqueço no debate, eu enriqueço na visão de outros pontos de vista, eu enriqueço as minhas visões e até fortaleço as minhas crenças e valores nesse momento onde eu vou vendo o contraste entre as diferenças ali existentes. Isso tudo, meu querido e minha querida, se eu tiver abertura para o diálogo, porque se eu estiver inseguro diante de mim mesmo, se eu estiver inseguro diante das minhas crenças, dos meus valores, se eu estiver inseguro diante da minha visão construída da realidade, se eu estiver inseguro diante da minha própria identidade, que está sempre em construção, o risco que se corre é eu me tornar resistente àquilo que é diferente. Então, ao invés do enriquecimento pelo diálogo, ao invés do enriquecimento pela reflexão, ao invés do enriquecimento pela convivência produtiva com pensamentos e ideias diferentes, eu posso ter, por conta de uma grande insegurança e falta até de fundamentação, eu posso ter uma resistência. E essa resistência ao diferente, ela pode se tornar, portanto, empobrecedora. E às vezes, pior do que isso, geradora de conflitos negativos. Porque o conflito positivo é aquele conflito assim: pessoa, ambiente, pensa diferente de mim, com valores diferentes, crenças diferentes. Vou para o diálogo, há um conflito inicial. Esse conflito, mediado por um diálogo respeitoso, e sempre com reflexões, e sempre sem pressa, não é? Vai me ajudando a enriquecer a minha visão e a minha fundamentação dos meus próprios valores, crenças e ideias. Sempre com muita calma e muita tranquilidade e muito respeito. Mas, se a insegurança for muito grande, a falta de fundamentação também, e aí esse conflito pode ser negativo, onde eu simplesmente coloco um muro, uma resistência onde eu não quero conhecer, não quero dialogar, e aí começa um processo de segregação. E nesse momento é muito ruim, meu querido e minha querida, porque ao invés de um enriquecimento, como eu disse, nós teremos, portanto, muito provavelmente medo, agressividade, preconceito, negatividade e violência. Quantos conflitos negativos a gente não vê por aí? Pessoas que pensam culturalmente, ou politicamente, ou religiosamente de forma diferente, e ao invés de ter um diálogo enriquecedor, surge um medo, uma agressividade, um preconceito, uma negatividade, uma violência muito grande. E aí, isso vai ser expresso tanto numa linguagem verbal, as pessoas vão discutir, vão se ofender, né? Quanto na linguagem não verbal. As pessoas vão fazer aquelas expressões faciais de desdém, aquelas expressões corporais e faciais de menosprezo. E isso não é bacana. Isso não é uma convivência criativa. Isso não gera uma convivência criativa. Porque o fato de pessoas pensarem diferentes, terem culturas e valores e pensamentos diferentes, não deveria gerar medo, agressividade e preconceito. A palavra preconceito ali já está, né? Relatando o que aconteceu. Conceitos feitos sem a devida investigação, aprofundamento, reflexão. Então, para superar esse processo, a gente já sabe, né? É aquele diálogo construtivo, é aquele diálogo respeitoso, né? É aquela reflexão de longo prazo. Repito,
Ninguém precisa abdicar dos seus valores e crenças, mas é sempre e muito importante, enquanto seres humanos, enriquecermos nossos valores, crenças e concepções pelo diálogo, pela reflexão profunda. E isso não se faz da noite para o dia. Isso leva tempo. Isso leva maturação, até para a minha própria identidade. Sempre no diálogo também, naquele núcleo mais fechado, né? Minha família, os mais próximos, aonde eu exponho minhas dúvidas, minhas angústias. Então nós não precisamos ter medo do diálogo, pelo contrário, recheado com respeito, recheado com amplitude de visão, com empatia, a tendência natural é sempre enriquecer, pois o fechamento, essa negatividade, isso pode mostrar expressões da intolerância, da incapacidade de se conviver com aquilo que é diferente. A intolerância se manifesta numa incapacidade humana. Incapacidade à empatia, incapacidade ao diálogo, incapacidade à abertura, incapacidade à convivência construtiva. E a intolerância, então, impõe uma única visão de mundo, a minha, uma única visão da realidade, a minha, uma única visão política, a minha, e a exclusão de todas as demais num fechamento do diálogo. E ao fechar a porta do diálogo, estamos nos empobrecendo. Somente pela construção do dia a dia, né, da cultura da paz é que podemos superar isso. Vamos relembrar então? Se eu tenho uma diversidade cultural, uma diversidade de ideias, uma diversidade de concepções na sociedade, e se a isso eu somo tolerância, empatia, respeito, diálogo no dia a dia. No dia a dia, na escola, no condomínio, no dia a dia. Eu vou, portanto, construindo a cultura da paz. Então a cultura da paz aqui ela é construída por essa soma de uma diversidade que já está aí na sociedade, não adianta queremos não ver, com alguns valores e a prática do diálogo. Fazendo isso, meu querido e minha querida, entendendo que a sociedade tem essa diversidade, mas eu, agindo com tolerância, que é aquela capacidade de conviver com o diferente, agindo com empatia, que é aquela capacidade de se colocar no lugar do outro, agindo com respeito, que é aquela capacidade de ver que o outro tem a mesma humanidade do que eu, a valorização do outro. E se eu colocar o diálogo construtivo e respeitoso, então eu vou ajudar na construção de uma sociedade mais acolhedora, aonde as diferenças permanecem, o diálogo também, e aonde cada um consegue viver e conviver com os seus valores, crenças, ideias, tradição, cultura, pensamento. Meu querido e minha querida, construir a cultura da paz, do diálogo, é um processo muito difícil, porém extremamente necessário. Professor Merlin vai parando por aqui. Fizemos uma boa reflexão. Mas você deve ler seu material didático, deve aprofundar um pouco mais, deve conversar com as pessoas aí digitalmente, no núcleo familiar, sempre. Quanto mais diálogo, respeitoso e construtivo, maior crescimento sempre. Ler, dialogar, pensar, refletir, filosofar, para nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. Professor Merlin vai se despedindo. Um grande fraterno abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau!